Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, que eu já peço a sua inscrição e peço que, se você está assistindo esse vídeo em outra rede social que não seja o YouTube, que você vá lá e se inscreva lá no meu canal do YouTube, né? Vamos fazer crescer o canal do YouTube e me siga nas demais redes sociais. E eu já inicio esse vídeo dizendo a vocês que eu acreditei por um bom tempo em uma fake news enviada por mais de 10 amigos, né? Inclusive o amigo que eu converso todos os dias sobre política, que é a frase do Luiz Roberto Barroso: eleição não se ganha, eleição se toma. Essa frase ela está totalmente retirada de contexto. Eu vou deixar o link aqui da, da, do esclarecimento do TSE sobre essa frase, né? E vocês podem olhar. E você não checou se era ou não fake news? Não chequei, porque são amigos que eu confio. E eles não enviaram, eles não falaram dessa fake news por má fé, né? E eles também foram enganados. Eu tenho essa convicção. Por isso eu não corri atrás. Mas eu peço que vocês fiquem atentos às fake news que são propagadas, porque, modéstia à parte, né? É ruim falar de si, mas eu tento, e mesmo assim eu caí. E os meus amigos também são muito politizados e caíram. Então eu peço a vocês que não acredite já de antemão, vão atrás, procure, pesquise, porque eu acreditei por muito tempo, né, nessa fake news e disse, acreditava, desacreditava, mas não é possível, uma fala só também não leva tanto em consideração. Então eu, né, peço aí, e peço, né, pessoal aí, que dê um jeito aí, né, evitar fake news. E sim, as urnas eletrônicas são totalmente seguras, e já vamos falar desse assunto agora mesmo. E eu falei com meu amigo que um dos motivos pelos quais as urnas eletrônicas são seguras e que as eleições sempre foram limpas é o fato de que o Congresso, ele é, em sua maioria, bolsonarista, conservador e tal. E aí ele escreveu a seguinte questão: a questão do Congresso já ser vitorioso desde o primeiro turno ainda dá mais desconfiança. Pergunto por quê. Ainda dá mais desconfiança por quê? Então vamos lá. No segundo turno, muito mais parlamentares importantes da direita venceram e Bolsonaro também não venceu. Bom, nem entendi direito, mas no segundo turno os parlamentares já estavam eleitos. Então vamos lá. No primeiro turno, realizou a eleição para presidente, obviamente, e para o Congresso. O Congresso não tem segundo turno. Então, já se elegeram ali e a maioria foi bolsonarista. E Bolsonaro foi com Lula pro segundo turno. E houve o segundo turno. Aí você tem que entender que o segundo turno é uma outra eleição. Né? O debate no segundo turno é entre os dois candidatos. E boa parte, se não a maioria, dos parlamentares que foram eleitos já estão garantidos, e eles tiram férias. Eles não fazem campanha acirrada no segundo turno, junto com o presidente. Até porque eles não têm horário para isso, né? O horário deles fazerem campanha é no primeiro turno, né? E não tem essa transferência direta de voto que você pensa. Então quem votou num deputado bolsonarista, né, votou em Bolsonaro. Não. Eu vou mostrar para você. Eu votei em Lula, certo? Eu votei em Cleitinho. Eu votei em Midim Madeira. E eu votei em Romeu Zema. Certo? E você acha que eles são todos aliados? Não, né? Romeu Zema e Cleitinho não são. E eu anulei meu voto para senador. Não são
são todos da mesma ala ideológica? Você sabe que não. Você sabe que o Zema é bolsonarista e o Imedim Madeira também. Portanto, está errada essa avaliação. Aí eu apontei para ele que existe mais facilidade de fraude no voto de papel, né? Inclusive a frase de Barroso se refere a isso, porque ele estava falando com um senador de Roraima que disse ter vencido a eleição por 2 vezes em Roraima e não levou. Teve a eleição ali passada a mão. E aí ele citou a frase: em Roraima, eleição não se ganha, eleição se toma. E Roberto Barroso, explicando a importância do voto eletrônico no Congresso, falando com parlamentares, ele repetiu a frase que ele tinha ouvido. E aí atribuíram a ele a frase. Então, por isso, é fake news. Então, o voto no papel é muito menos seguro. E aí ele responde. Né? Ele responde. Então, por que a gente não une as duas coisas? O voto impresso, né, que seria o voto no papel, com o voto eletrônico. Bom, para começo de conversa, acho que hoje todo mundo tem acesso à informática, né? Então você deve ter mexido com impressora, etc. Você deve ter trabalhado. Você já trabalhou, com certeza, né? Você já me falou que trabalhou em outras profissões, né? E você sabe que um dos equipamentos que mais dá problema é a impressora, né? Então, você imagina que seria ali a possibilidade de dar uma pifada. E quem impede que um bando de pessoas aí destrambelhadas não aperte lá e diga: votei em tal e foi impresso voto tal, e faz aquela bagunça, etc e tal, né? E outra, a impressão já sairia direto ali. Você explicou que, como é que é? A impressão já sai direto, o eleitor não tem contato com o papel ali, já seria automático, né? Primeiro que nem existe esse modelo ainda, né? Esse seria criado, né? Um modelo que já imprime ali, mostraria ali num vidro ali, ou num acrílico transparente, e ele viria ali o voto dele, e aí conferiu que o voto ali era aquele que estava lá na digital, e etc e tal. Não, tá errado. Isso daí não faz sentido, né? Pelo custo e porque não iria trazer segurança nenhuma. E mais, e se for pedir a recontagem, porque esse era o objetivo do ex-presidente, você vai pedindo a recontagem de modo indefinido, porque aí você iria definir, discordei. Aí pede recontagem dos votos, manual, um por um. Mais de 100 milhões de votos ali, né? Quantos dias levaria para contar tudo manualzinho ali bonitinho? Aí não bateu, tá errado, reconta. Vai dar o dia de tomar a posse e a eleição não foi definida ainda. Então você imagina aí, você coloca a eleição de parlamentar e aquela coisa toda, e vira aquela bagunça, né? Portanto, não. Eu não acho que seja uma ideia. Mas veja bem, se foi implementado pelo Congresso, fazer o quê? Né? Mas foi derrotado pelo Congresso e não pelo STF, que fique claro. Aí ele concorda que a frase do Barroso foi tirada de contexto, etc. Ele deve ter assistido a explicação do TSE, mas ele faz outros apontamentos. Ele diz que o Lewandowski participou de evento do MST e ele aponta outra frase do Luiz Roberto Barroso: nós derrotamos o bolsonarismo, só lamento em dizer que o Luiz Roberto Barroso errou ao dizer que derrotamos o bolsonarismo, porque não é verdade, né? O bolsonarismo está aí firme e forte, e quando ele disse nós derrotamos o bolsonarismo, ele estava falando daquela parte que faz vandalismo, daquela parte do dia 8,
que cometeram os atos dia 8 de janeiro, daqueles que fizeram acampamento pedindo golpe, daqueles que bloquearam estradas, não é do eleitor do Bolsonaro, não é das pessoas dignas que apoiam o Bolsonaro, é diferente, né? Das pessoas dignas que apoiam o Bolsonaro, ele respeita, nós respeitamos, todos respeitamos. Nós não respeitamos quem pede golpe, tá? Quem pede golpe não merece essa alcunha aí de... Então, quando fala em bolsonarismo, tem que pensar nessa questão. Não, eu não posso concordar com quem pede golpe, certo? Nós vivemos numa democracia, todos têm direito a pensamento, a voz e etc. Mas é preciso que tenha respeito com as instituições e com quem é realmente democrático, porque essa parte aí, ela precisa ser derrotada sim. Eu acho que todos devem lutar para derrotar essa parte, inclusive você, que é bolsonarista, o outro lá que é bolsonarista entre aspas aí, né? É tão ruim essa frase, bolsonarista, tudo bem, sou como uma ironia, não. Pessoa séria, bolsonarista sério, que acredita no presidente, no ex-presidente Bolsonaro como a melhor opção para o país. Eu não tenho nenhuma divergência, nada contra isso, pelo contrário, né? Eu tenho muito respeito. Agora, essa gente que pede golpe, essa gente que pede intervenção militar, aí realmente a gente precisa vencer. E é a ajuda de todos. Acho que todos têm que entrar nessa luta, inclusive quem torce e vota no Bolsonaro. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.